Olá, bem-vindos ao estúdio Eric Osmos, onde recebemos Nicolas Mazzucchi. Olá, você é diretor de estratégia naval e de wargaming no CESIM, o Centro de Estudos e Estratégia da Marinha. Hoje vamos refletir sobre o futuro das forças navais e aéreas embarcadas. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o seu principal tema de estudo. Então, é um dos meus temas de estudo. De fato, a questão da proliferação das forças aeronavais, já que hoje vemos claramente que na dinâmica do rearmamento naval, como temos observado nos últimos anos, essa questão da aeronáutica naval, em todas as suas dimensões, se torna cada vez mais relevante. Estamos falando de porta-aviões e porta-aeronaves, essa é a diferença. Então, os porta-aviões se dividem em duas categorias. Aqueles que possuem cabos de parada e uma rampa inclinada para a decolagem. Podemos pensar no Kuznetsov ou no primeiro porta-aviões chinês, o Liao Oning. Aqueles com catapultas e cabos de parada, permitindo o pouso dos aviões, portanto de segurá-los quando pousam, mas também de lançá-los usando catapultas, seja a vapor ou eletromagnéticas. E aí, hoje encontramos dois países, os Estados Unidos e a França, e em breve um terceiro, a China. E depois, então, os porta-aeronaves, aí não há catapultas nem cabos de parada exatamente. Temos um convés plano. Decolamos e pousamos aeronaves apenas a partir desse convés plano, sem assistência do navio. Isso permite lançar aeronaves menores e menos eficazes. Essa é a diferença operacional. A diferença é uma questão de capacidade de carga. De fato, lançamos aeronaves que são menores, que carregam menos carga de efetores, menos carga de sensores, porque não há essa assistência na decolagem, como a fornecida pela catapulta. Então, nesse caso, há um número muito maior de países que possuem esse tipo de navio. Podemos pensar nos ingleses ou em países como a Tailândia, onde essa capacidade é bem mais distribuída. Isso não quer dizer, aliás, que temos exclusividades. Países com porta-aviões, como os Estados Unidos, que usam catapultas e cabos de parada, também podem ter navios aeródromos, como ocorre com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Sim, eles têm sorte de ter um pouco de tudo. Uma dúvida sobre o uso de drones. Vários países também começam a considerar isso por não possuírem verdadeiros porta-aviões ou navios aeródromos. Penso especialmente nos turcos, que estão analisando a possibilidade de construir navios porta-drones, não é? Isso também conta. O mesmo vale para a Turquia. Portugal, por exemplo, anunciou um programa de navios porta-drones aéreos embarcados. Isso também conta. A questão depois será ver o que esses drones serão capazes de fazer em termos de alcance, em termos de capacidade de carga, mas também, e aí vai estar a diferença. Essa é uma das principais questões que surgirão sobre resistência, especialmente a interferência eletromagnética, já que, a partir do momento em que a aeronave não leva mais um piloto, em que o piloto está remoto, ou então a aeronave possui autonomia. Obviamente, diferentes vulnerabilidades vão surgir. Os turcos usam drones Bayraktar, menores de 500 a 700 kg, diferente dos americanos, que possuem drones de combate como o Stingray. Por enquanto não, mesmo que existam programas de desenvolvimento de drones a jato. Então é o Kızılelma, especialmente para a Turquia, que deve assumir esse papel, a princípio, no porta-aeronaves Anadolu. Hoje falamos do TB2, TB3 e quem sabe amanhã teremos esse drone. Ainda há muitas barreiras tecnológicas, especialmente nos Estados Unidos. Também vimos que o Stingray foi inicialmente desenvolvido para ser um drone de combate aéreo, um UCAV, mas a evolução do programa e, na verdade, o teste operacional de várias capacidades mostraram que o salto era difícil demais para ser dado de primeira. E então, esse programa evoluiu para ser hoje, nem mesmo um drone de reconhecimento, mas um drone de reabastecimento em voo. Isso não impede que no futuro tenhamos drones de combate lançados por catapulta, como era a proposta inicial do Stingray. No entanto, hoje percebemos que as dificuldades tecnológicas e doutrinárias acabaram levando a que, no final das contas, seja apenas um drone de reabastecimento em voo. E vamos lembrar que as missões, especialmente do F-18, quase um terço das missões de decolagem a partir do porta-aviões, são para servir de babá para as aeronaves que vêm atrás. O mesmo vale para o Rafale, aliás. Então, esse tipo de drone permitiria preservar o potencial dos aviões embarcados para que possam realizar missões de verdade. Exatamente. Na verdade, a Marinha dos Estados Unidos valoriza a versatilidade e a grande capacidade de armamentos do F-18, que pode transportar ainda mais armas, que são muito variados dependendo dos diferentes tipos de missões. E, de fato, o fato de que o programa, que inicialmente se chamava Cutlass, levou ao Stingray, o fato de que esse programa não resultou em um drone de combate, fez com que, ao invés de abandonar o programa, justamente, fosse feita uma espécie de solução paliativa, dizendo: não, podemos recuperar,
podemos recuperar, justamente com esse interesse particular, que era realizar o reabastecimento para economizar o potencial dos F-18 para outras missões. Por isso faço uma última pergunta sobre essa dronificação. Isso conta quando os ucranianos têm drones navais, nos quais há pequenos drones aéreos que são lançados? Isso conta como um porta-aeronaves? Isso pode contar como, mas nesse caso, seria a mesma coisa que perguntar se contamos o helicóptero embarcado em uma fragata como sendo da aeronáutica naval. A resposta é sim, mas não é a mesma aeronáutica naval, obviamente, que quando pensamos em um grupo aéreo embarcado, como por exemplo o grupo aéreo embarcado do Charles de Gaulle, onde vamos encontrar Rafales, onde vamos encontrar Hawkeye, onde vamos encontrar uma multiplicidade de aeronaves que serão capazes de cumprir missões relativamente diferentes. Tudo depende da missão confiada. No exemplo da fragata, vemos que o binômio fragata-helicóptero caracteriza a aeronáutica naval. Esse helicóptero tem uma missão muito específica: guerra anti-submarino. Podemos falar disso também, mas atenção, não é o mesmo, não estamos na mesma categoria. Vamos ficar com aqueles que têm asas fixas. Nesse momento, entendemos bem que existe uma variedade de missões potenciais que vai desde quase nada até praticamente o ataque nuclear. Ao falar do Rafale, quais doutrinas e combinações doutrina-equipamento já observamos em países próximos a nós? Estou falando dos países da OTAN, em particular, depois veremos aqueles que estão do outro lado. Existem duas grandes categorias que correspondem aos tipos de navios e grupos aéreos embarcados. A primeira é uma categoria mais abrangente, a capacidade de realizar missões muito variadas, que vão desde o reconhecimento aéreo até o ataque em profundidade. Potencialmente, quando falamos do caso da França, até o ataque nuclear em profundidade. E aí, encontramos os Estados Unidos e a França, principalmente interessados em porta-aviões com catapulta. Hoje a vapor para a França, amanhã eletromagnética, já eletromagnética nos Estados Unidos. Vai permitir transportar aviões que são relativamente pesados, com muita carga. Vai permitir inserir no grupo aéreo, embarcado, aviões de alerta antecipado e controle aéreo, que hoje são os Hawkeye. E então, isso vai permitir, na verdade, criar o que chamamos de uma bolha de hipersuperioridade aeronaval limitada, na verdade, no raio de ação de todos esses aviões. Portanto, os aviões de ataque e o avião de controle e alerta aéreo avançado, que vão permitir projetar poder muito além e em grande profundidade. Aqui encontramos Estados Unidos, França. Então, isso significa que só o simples fato de não ter catapulta impede um país como o Reino Unido de ter esse alerta antecipado. E então, eles não enxergam mais de 300 km com os radares dessas aeronaves. Então, eles têm um alerta antecipado embarcado hoje, mas que está embarcado em helicópteros. Então, com uma velocidade de deslocamento muito menor e principalmente capacidades de radar e controle que são muito mais limitadas. Hoje em dia, por exemplo, se pegarmos o caso da Aeronáutica Naval Britânica, a parte de alerta antecipado é feita pela Força Aérea Real, então não é feita dentro da Royal Navy, o que, aliás, exige, nesse momento, ter uma combinação, na verdade, entre as forças aéreas, que é muito mais complexo de coordenar e que, portanto, também pode modificar potencialmente a liberdade de ação. Além disso, eles devem necessariamente partir do solo exatamente? É um pouco complicado, pois eles têm alcance mais limitado em relação à costa, mesmo que alguns possam ser reabastecidos em voo. Esse é o primeiro grupo, mais completo, que abrange até o ataque em profundidade, incluindo penetração em bolhas A2/AD, já que é aí também que vamos encontrar as missões mais complexas de serem realizadas. E do outro lado, vamos ter um pouco da doutrina britânica que vimos nas Malvinas, já que a doutrina britânica atual é um pouco herdeira daquela das Malvinas. Vamos ter aviões destinados a fazer KP, ou seja, patrulha aérea de combate. Então, o princípio vai ser principalmente realizar missões. RR de se proteger das capacidades de ataque aeronaval do adversário, para justamente proteger um pouco a força naval como um todo e permitir que tanto navios de superfície quanto submarinos possam cumprir seus objetivos. Para os britânicos, o porta-aviões tem papel defensivo de proteção, enquanto o resto da força cumpre os objetivos. Certo, então potencialmente temos isso. Eles têm uma lembrança ruim das Malvinas com o Super Étendard e o Exocet. A doutrina britânica ainda é a mesma? E os outros países aliados que têm apenas porta-aviões simples? Ela não é exatamente a mesma. Mas, ao analisarmos os porta-aviões e os tipos de aeronaves embarcadas, especialmente os F-35 de decolagem curta e vertical, eles têm capacidade de carga e alcance bem específicos, só para você ter uma ideia. A capacidade de carga e o alcance sem reabastecimento em voo do F-35 de decolagem curta e vertical, ela é a metade da do Rafale,
Então, o Rafale vai 2 vezes mais longe, carregando o dobro de carga. Ok, agora, se olharmos para o outro lado, então os russos, eu diria o Kuznetsov, depois de todos os problemas que ele teve, não voltará ao mar. Há muito pouca chance. Isso significaria um esforço colossal concentrado em um único navio, que, aliás, sempre teve problemas em toda a sua história operacional. Vimos isso, aliás, em seus últimos desdobramentos na Síria, onde foi preciso usar bases terrestres para os aviões. Ainda assim, para eles é muito complexo de gerenciar e extremamente caro. Para quais resultados? No fim das contas, quando olhamos para a doutrina marítima russa hoje, ou seja, a última revisão que foi feita, percebemos que esse não é necessariamente o foco do uso da força. A aviação naval é estruturada em torno de um grupo aeronaval, embora os russos nunca tenham usado porta-aviões assim. Foi concebida de forma semelhante ao estilo francês ou americano. C. Falta de capacidade técnica para produzi-la, ou talvez achassem irrelevante desde o início. Desde o início, eles achavam que não era relevante? Houve uma longa discussão na URSS sobre se o porta-aviões era importante para a URSS e depois para a Rússia. Havia toda uma ideologia sobre o porta-aviões ser arma do imperialismo e da agressão. Por isso, por muito tempo, mesmo após a URSS adquirir porta-aeronaves nos anos 70, eles eram chamados de cruzadores anti-submarino, nunca de porta-aeronaves. Para evitar termos como porta-aeronaves ou porta-aviões, que já tinham forte significado, percebemos a existência desse bloco ideológico soviético. E, além disso, tivemos uma compreensão relativamente particular do papel do porta-aviões. A partir do momento em que ele entrou em serviço no final da URSS. Também ali, com uma visão às vezes ligada à luta anti-submarino, que não era exatamente isso. Não era uma visão relacionada ao ataque em profundidade, ou muito pouco, como era especialmente do lado da OTAN. E vamos dizer que a Rússia sempre buscou se definir em relação a isso, nunca conseguiu realmente encontrar sua doutrina de emprego. E além disso, em termos operacionais, nunca houve o grupo aeronaval como ele é hoje, pensado no modelo francês, no modelo americano, no modelo britânico, porque a coordenação entre meios móveis nas 3 dimensões, ar, superfície e submerso, é fundamental, já que um grupo aeronaval reúne esses meios. Nessas 3 dimensões, é uma capacidade limitada, que exige muito treinamento e grande investimento em recursos humanos e tecnologia. Hoje, ter um porta-aviões, porta-aeronaves ou navios de superfície juntos não significa que temos um grupo aeronaval. Mas esses recursos, essenciais para um grupo aeronaval, exigem submarinos nucleares, defesa aérea e aviões-tanque. Ou seja, trata-se de um conjunto. A Rússia não tinha mais condições de competir para igualar e ter esse potencial operacional. Ela não tinha mais condições, nem queria, pois isso não fazia parte da doutrina naval da URSS e da Rússia, que é de bastionamento e negação diária. É uma doutrina, na verdade, de impedir que o outro venha te agredir, e impedir que o outro venha te agredir. Na visão soviético-russa, isso envolvia 2 ferramentas, principalmente o submarino nuclear de ataque. Do outro lado, o bombardeiro de longo alcance com mísseis antinavio, os Tupolev 22 principalmente. Havia certo esquecimento, se me permite, do navio de superfície, visto mais sob uma perspectiva costeira, exceto em casos muito específicos, principalmente dos cruzadores nucleares da classe Kirov. Mas o porta-aviões e o grupo aeronaval não tinham lugar dentro dessa estrutura. E além disso, é preciso também considerar um pouco as brigas e disputas que existiam entre a Força Aérea Soviética, depois russa, e a Marinha, também soviética e depois russa, sobre se marinheiros deveriam operar aviões de combate a partir de navios? E a China, que é mais ou menos herdeira da URSS e da Rússia, em primeiro lugar? Aliás, ao recuperar os navios soviéticos inacabados, ainda haveria missão expedicionária para nossos porta-aviões? Então, eles foram. Podemos considerar assim, ou pelo menos pelo que podemos perceber, eu diria até este ano. Por quê? Porque em 2025 vivemos uma transformação de capacidade. Futuramente veremos se será também doutrinária ou operacional, mas por hora é no mínimo de capacidade. A Força da Aeronáutica Naval Chinesa é marcada pela entrada em serviço de 3 equipamentos, um em 2024 e 2 em 2025. Em 2024, a entrada em serviço do porta-aviões Fujian, o primeiro porta-aviões chinês a ser equipado com catapultas eletromagnéticas, independentemente da tecnologia, além de catapultas e cabos de parada, permitem operar aviões grandes
de longo alcance e vários sensores e efetores. E, nesse campo, desta vez, das aeronaves embarcadas, a entrada em serviço em 2025, ao mesmo tempo do KJ-600, que é o equivalente chinês do Hawkeye, avião de alerta e controle aéreo embarcado, e do outro lado, do J-15 versão D, que é o avião de guerra eletrônica ofensiva embarcada, o equivalente ao EF-18 Growler que a Marinha dos Estados Unidos tem. Então vemos que, só com a entrada em serviço desses equipamentos, temos uma aeronáutica naval chinesa que vai, em sua utilização, em sua concepção, será preciso observar os desdobramentos, provavelmente se aproximando da Marinha dos Estados Unidos ou da Marinha Francesa. Primeiro quanto ao equipamento, depois à doutrina. É isso, e teremos que ver. E essa é a grande incógnita hoje. Qual é a capacidade da China de implementar um grupo aeronaval, ou seja, além de apenas alinhar navios de superfície, aviões e submarinos? Eles são capazes de fazê-los interagir juntos. De que maneira e com que eficácia? Normalmente, a projeção que vimos hoje na Marinha Francesa, será que vemos a China dizendo "vou projetar no Pacífico por semanas e meses"? É evidente que o grupo aeronaval, quando olhamos para ele, eu falei dessa capacidade de projetar uma bolha de hipersuperioridade localizada. Na verdade, em termos de estratégia naval, se tivermos que resumir, resume-se a uma única coisa. Eu tenho um grupo aeronaval, sou capaz de impor ao adversário o local e a hora do combate, e na verdade é essa a utilidade do grupo aeronaval, porque eu projeto uma bolha de hipersuperioridade, imponho uma ameaça que meu adversário não pode ignorar. Se olharmos para daqui a 5 ou 10 anos, caso tenham um segundo ou terceiro porta-aviões, cabos de arresto e catapulta, podemos estimar que haverá uma superioridade chinesa local, por exemplo, ao redor de Taiwan? Temos alguma ideia do prazo? Então, já em termos de estratégia, não faz nenhum sentido para a China usar porta-aviões ou grupos aeronavais. Ao redor de Taiwan, o Estreito de Taiwan é relativamente estreito, e a capacidade de alcançar Taiwan, e até mesmo de alcançar além de Taiwan, se tivéssemos forças navais sem entrar no Estreito de Formosa, isso seria possível pelo continente, tornando desnecessária a aeronáutica naval. Se a aeronáutica naval tivesse que ser usada nesse contexto, ela seria, a princípio, utilizada justamente para enviar grupos aeronavais, se existirem e estiverem bem formalizados, etc. À distância, para impor um dilema estratégico ao adversário, dizendo que meu principal ponto de apoio da força vai ser, obviamente, Taiwan. Mas você não poderá ignorar o fato de que haverá um grupo aeronaval perto do Havaí, no Pacífico Sul, na região das Ilhas Aleutas, no Oceano Índico, e, portanto, isso o obrigará, no mínimo, a mobilizar forças para lidar com essa ameaça, impedi-la de agir, impedi-la de causar danos, controlá-la, etc. Diluir sua capacidade de concentração. Hoje, mais uma vez, se pensarmos em um cenário de Taiwan, a principal coisa que podemos imaginar, mais uma vez, estamos no campo da imaginação. Hoje, não temos certeza, é justamente essa capacidade de criar um dilema estratégico. Isso significa que do outro lado falamos dos Estados Unidos. Isso quer dizer que os outros países da região também precisam se perguntar sobre sua capacidade de resposta. Penso primeiro na Índia, mas também no Japão, capaz de converter seus porta-helicópteros em porta-aviões para F-35. Como os outros países da região reagem? Exatamente. Hoje, mais uma vez, estamos falando de rearmamento naval. É um rearmamento naval que acontece em todas as dimensões, que acontece debaixo d'água, que acontece na superfície e que acontece também na aviação naval. E hoje vemos, de fato, o Japão querendo e sendo capaz de adquirir essas capacidades aeronavais. A melhor resposta a uma aviação naval não é necessariamente uma aviação naval. Há outras formas de responder. Hoje, a melhor maneira de atacar um porta-aviões, se eu falar apenas do navio em si, é o submarino. E a princípio continuará sendo o submarino. Pela sua descrição, sua capacidade de se aproximar de forma silenciosa e pelos danos extremamente grandes que podem ser causados por torpedos. Então, aí também, se tivermos uma proliferação de submarinos, isso também é uma resposta à proliferação da aviação naval. Não se pode, nesse caso, dissociar as variáveis técnicas e operacionais das questões navais, porque no final das contas, tudo está interligado. Precisamos de fragatas para fazer defesa aérea, precisamos de aeronaves para projetar superioridade à distância. Precisamos de submarinos para potencialmente atacar e defender nossos próprios porta-aviões. Então, realmente é todo um sistema que funciona em conjunto. Ao observar um porta-aviões, vemos que os aviões nele custam mais do que o próprio navio.
Fala-se muito do navio, mas a capacidade dos aviões que o acompanham no lado chinês é igual, o J-35. Temos informações sobre suas competências. Por enquanto, tudo é embrionário, pois os aviões estão entrando em serviço. Será preciso observar os próximos desdobramentos, como eles vão se comportar e interagir em ambientes de missão complexos e em cenários de treinamento que não sejam fáceis. Então, poderemos começar a ter dados sobre isso. Por enquanto, ainda estamos no início em como abordamos esses assuntos. Por outro lado, vemos um desenvolvimento a princípio qualitativo, mas principalmente quantitativo, que é extremamente massivo. E onde? Isso leva mesmo a levantar muitas questões sobre o futuro das capacidades dos competidores. Então, eu continuo na região do Pacífico. Agora, se olharmos para a Índia que tem seu porta-aviões sem catapulta, mas que vai receber o Rafale, lá é o mesmo, né? Uma doutrina voltada ao Paquistão. Então é uma doutrina que, digamos, está voltada para o Oceano Índico. Está claro que a área na qual a Índia quer afirmar sua capacidade de intervenção quer afirmar sua capacidade. No fim, trata-se de ser potência, principalmente no Oceano Índico. O caso do Paquistão é similar, como o debate sobre China-Taiwan. Estamos falando de uma distância relativamente curta, estamos falando de países que têm uma fronteira contígua. A ferramenta naval, e especialmente quando olhamos para a marinha paquistanesa, não é a ferramenta mais apropriada para realizar missões nessa área. É isso. Nesse caso, temos uma força aérea indiana que é forte, que é poderosa, que já demonstrou suas capacidades. Ela não precisa, além disso, de uma aviação naval, onde seria apenas uma adição de capacidades. Mas isso não representa, digamos, uma grande mudança em termos de possibilidades de ação. Bom, vamos nos colocar em 2050. Em 2050, apenas um porta-aviões europeu-francês, não vemos outro. A princípio, sim. Haverá outros? Haverá mais navios porta-aeronaves, por outro lado. Não necessariamente mais que hoje, pois já há muitos porta-aeronaves. Na Europa, vemos 2 britânicos e 2 italianos. Os espanhóis? Os espanhóis, potencialmente, o porta-drones português do qual falamos. Alguns países que pensam em reforçar sua capacidade de aviação naval, não necessariamente embarcada em navios. Podemos pensar, por exemplo, potencialmente na Alemanha, potencialmente nos Países Baixos. Então, não teremos necessariamente muito mais navios, mas já temos uma quantidade que é considerável. Hoje, os Estados Unidos mantêm 12 grandes porta-aviões e cerca de 20 porta-aeronaves pesados em sua frota. A princípio, sobre trajetórias lineares, 2050 está ao mesmo tempo perto e longe. Em tecnologia, já dá para imaginar o que terá. Mas também existem restrições doutrinárias, restrições políticas, restrições orçamentárias, mas também restrições estratégicas, que fazem com que, por enquanto, possamos imaginar algumas tendências, mas será que haverá rupturas nesse meio tempo que vão mudar essas tendências? É bem provável. E então, consequentemente, a região onde as coisas mais mudam é a Ásia-Pacífico, como sempre. O Indo-Pacífico é onde vemos hoje, desde já, essa grande dinâmica de rearmamento naval. É lá que ela é, no fim das contas, mais presente, com um hiperfoco na região do norte da Ásia, China, Coreia do Sul, Japão. Mas é preciso também olhar, nesse caso, para toda a região do Indo-Pacífico. Falamos da Índia, que não podemos esquecer, mas no fim, quando olhamos, sem necessariamente buscar se dotar de aviação naval, mas falamos da Turquia e do Mediterrâneo Oriental. É importante lembrar também que o Egito, aliás, comprou os antigos BPC, que hoje são PHA franceses. Então, isso também é potencialmente uma forma de aviação naval. Assim, podemos ter surpresas sobre a proliferação dessas capacidades fora da região Indo-Pacífica ou Ásia do Norte, que é relativamente limitada. Crescimento garantido na Ásia-Pacífico e possivelmente em outros países menores. Isso é um fator de desestabilização, ou no final das contas é um fator de pacificação, uma vez que se obtém esse tipo de equipamento de altíssimo nível. Nem uma coisa nem outra. Na verdade, o equipamento não determina necessariamente a conduta política dos atores, mas é também uma questão de nivelamento estratégico. Ou seja, quando o clube se expande, sua capacidade de realizar operações complexas também aumenta. Então, potencialmente, se essa capacidade se desenvolve entre nossos aliados, isso é muito bom para nós. Se ela se desenvolve entre nossos concorrentes, aí precisamos nos fazer algumas perguntas. Nicolas, muito obrigado. O prazer foi meu. Esperamos que tenham gostado e até breve no Estúdio Real Cosmos.